Olá, tudo bem? Nessa aula nós iremos trabalhar o gráfico cartesiano das equações de primeiro grau. Em conteúdos anteriores, a gente trabalhou as equações de primeiro grau e as equações de segundo grau. Os links desses dois vídeos eu vou deixar aí na descrição desse vídeo. E o objetivo de hoje é a gente entrar no estudo dos gráficos, a forma de representar graficamente essas equações nesta aula, dedicando-se às equações de primeiro grau. Então, bora facilitar? Vem comigo! Então, pessoal, vamos trabalhar? Observe aí comigo. A gente já viu em aulas anteriores que uma expressão de primeiro grau ela tem essa configuração, y igual a x mais b. Veja que você trabalha a relação entre duas variáveis, x e y, a abscissa e a ordenada, no gráfico, e você tem coeficientes, o coeficiente A que multiplica x e um termo independente que é o b. Nós vamos ver nessa aula que esse A e B eles têm papel fundamental na configuração e avaliação dos elementos do gráfico. Muito bem, só para relembrar das aulas anteriores ainda, o A e o B pertencem ao conjunto dos números reais e o A precisa necessariamente ser diferente de zero. Muito simples, né? Se o A fosse zero, o x deixaria de existir, você deixaria de ter uma relação entre duas variáveis. Não teria sentido essa equação, ok? Então, evidentemente, o A tem que ser diferente de zero. E através do gráfico cartesiano, a gente pode descrever o comportamento da equação que a gente estiver estudando, ok? Muito bem. Olhando já de maneira mais diretamente no comportamento gráfico, as equações de primeiro grau sempre produzem como resultado retas. E no caso das equações de primeiro grau que nós estamos estudando, essa reta sempre terá inclinação. Ou ela será inclinada para cima, ou ela será inclinada para baixo. Então observe aí na figura, no primeiro caso, eu construí o gráfico com a reta com inclinação para cima. É uma equação y igual a x mais b, ou seja, uma equação de primeiro grau, né? Está aqui o expoente da equação é 1, né? Então trata-se de uma equação de primeiro grau, com o a, neste caso, sendo maior que zero. O a, esse elemento aqui da equação, se ele for positivo, ou seja, maior que zero, sempre a equação vai dar inclinada para cima. É uma equação que a gente chama com comportamento crescente. Ao passo que se o A for negativo, está aqui, ó, se o A for menor que zero, nós teremos uma reta decrescente, ou seja, inclinada para baixo. Porque para o A ser menor que zero, ele vai ser fatalmente negativo, ok? Então, nesse caso, nós teremos uma reta decrescente. Percebam ainda que eu chamei a atenção aqui no gráfico, tanto no gráfico da reta crescente quanto na decrescente, que nós temos um ponto em que a reta toca o eixo. Este ponto é o ponto em que a gente vai ter a raiz ou zero da equação. Quem já viu as aulas anteriores que eu trabalhei com equação de primeiro e segundo grau, nós vimos lá que a raiz ou o zero de uma equação são os valores de x exatamente quando y igual a zero. Se você observar aqui no gráfico, o ponto em que a reta corta o eixo x é exatamente o ponto onde o y, que está na ordenada, na vertical, assume o valor zero. Perceberam? Então, evidentemente, esse ponto onde o y vale zero vai te dar a raiz da expressão, porque a condição para ser raiz é que o y ser igual a zero. Tanto é que também pode ser chamado, o x nesse caso pode ser chamado de zero da equação, exatamente porque é um valor assumido a partir de um y igual a zero. Maravilha? Muito bem. Vamos começar a trabalhar os casos aí para a gente estudar isso de perto? Então acompanhe comigo. Dada a equação y igual a x mais 2, construa o gráfico cartesiano da equação e aponte a sua raiz. Então veja, nós vamos ter que fazer duas coisas. Primeiro, construir o gráfico e depois definir o valor da raiz desse gráfico, dessa equação. Então vamos lá. Quando você tem uma equação de primeiro grau, e aqui está nítido pela expressão que é uma equação de primeiro grau, né? Lembra? Equação de primeiro grau. Y igual
ax mais b. Se você olhar essa expressão aqui embaixo, ela tem toda a característica exatamente dessa equação. Muito bem, quando você tem uma expressão como essa, você sabe que na construção do gráfico vai dar uma reta. E segundo a matemática, para você ter uma reta, basta você conhecer dois pontos interligados. Mas nós vamos fazer o seguinte, para a gente ter uma visão bem completa, nós vamos optar por fazer sempre o cálculo com 5 pontos. A gente vai atribuir valores para x de menos 2 até mais 2. Então a gente usa o lado negativo do x, tanto quanto o lado positivo, ok? Tradicionalmente se utiliza esses valores. Então veja bem, nós vamos calcular o par ordenado para x igual a menos 2, depois para x igual a menos 1, a seguir para x igual a 0, na sequência para x igual a mais 1 e finalmente para x igual a mais 2. Veja, nós escolhemos 5 pontos, o gráfico vai ter que ficar bem completo, ok? Muito bem. Para você ter o par ordenado e poder construir o gráfico, você precisa conhecer isso aqui, né? O par ordenado tem que ter um valor de x e um valor de y. Os valores de x eu estou atribuindo aqui. Então, o que a gente precisa fazer agora? Definir os valores de y. Como é que você faz isso? Pega a expressão que foi dada, substitui o x e calcula o correspondente y, ok? Então, vamos lá? Pegando a expressão aí em cima. Quando x é menos 2, o y será menos 2 mais 2. Ô professor, como é que você fez isso? Muito simples. Aqui, ó, no lugar do x na expressão, eu substituo o valor que eu atribuí a ele, menos 2. E aí agora você calcula o y, ora, menos 2 mais 2, o y vai dar 0. Então veja, o primeiro par ordenado que eu encontrei, nesse caso aqui, é x menos 2 e y 0. Se eu fosse montar o par ordenado, menos 2 para x, 0 para y. Tranquilo? O segundo, x igual a menos 1. Então, de novo, vou pegar a expressão e no lugar do x substituir menos 1. Então, vai ficar isso aqui, não é isso? Menos 1 mais 2. Portanto, o meu y vai ficar menos 1 mais 2 vai dar mais 1. Estou fazendo questão de colocar o sinal para não ficar dúvida, não é isso? Então, o segundo par ordenado deu o quê? X menos 1, y mais 1. Maravilha? Vamos para o terceiro? Quando x igual a 0. Substituindo na expressão lá em cima, vai ficar 0 mais 2. Portanto, 0 mais 2, o y vai dar mais 2. Então, o terceiro par ordenado, quando x é 0, y é mais 2. Tranquilo, né? Quarto par ordenado, quando x igual a mais 1. Então, substituindo, vai ficar mais 1 mais 2. Portanto, evidentemente, o meu y vai ficar mais 3. Então, quando x é mais 1, o y vai dar mais 3. Ok? E, finalmente, quando x igual a mais 2, o meu y será mais 2 mais 2. Ok? Portanto, o y vai dar mais 4. Então, quando x é mais 2, o y dá mais 4. Maravilha, gente? Veja. Montei os pares ordenados. Agora, qual é o próximo passo? Ir lá e jogar esses pares ordenados no gráfico. Acompanhe comigo, então. Vamos lá. Partindo para o gráfico, nós temos o seguinte. Primeiro par ordenado, esse aqui, ó. X menos 2. Vamos localizar isso. O x está na abscissa, na horizontal. Menos 2 é aqui, perfeito? Muito bem. Quando o x é menos 2, o y é 0. Então, veja bem, se o x é menos 2 e o y é 0, o ponto vai cair sobre o próprio menos 2. Por quê? Porque o outro elemento vale 0, ok? Então, nós vamos obter este ponto. Segundo ponto, quando x é menos 1, x igual a menos 1 está aqui, né? O y vai dar mais 1. Y está na vertical, na ordenada. Mais 1 é esse ponto aqui, ó. Mais 1, ok? Então, de menos 1 até mais 1, você usa a regrinha do paralelogramo, aqui está o ponto. Você vai ter esse ponto definido. Maravilha? Terceiro ponto, quando o x é 0, o y é mais 2. Então, x0 é bem aqui, ok? Bem no centro. Aí o y dá mais 2. Então, o ponto cai sobre o valor do y, sobre o mais 2. Quando um é 0, o ponto cai sobre o outro.
Muito bem, quarto ponto. Quando x é mais 1 para o x é aqui, né? O y vai dar mais 3 para o y é aqui. Então, usando a regrinha do paralelogramo, você vai obter mais ou menos aqui o ponto. Tá difícil, meu computadorzinho. Então, tá aqui o ponto. E, finalmente, quando x é mais 2, tá aqui, ó, x mais 2, o meu y será mais 4. Mais 4 está aqui. Novamente, se eu usar a regra do paralelogramo, de 2 a mais 4, eu vou obter o ponto aqui. Pessoal, evidentemente, como eu estou fazendo aqui o gráfico bem à mão, eu não vou ter tanta precisão nos resultados. Um gráfico desse bem estruturado, você iria fazer com as medidas tudo certinho, né? E você vai perceber que no final da história, para você ter a construção gráfica, você tem que unir os pontos, ok? E os pontos, se eu fizer a união deles, lembrando que aqui estou fazendo à mão, tem um pouco mais de dificuldade para isso, né? Mas é para ter sido uma reta, e essa reta inclinada para cima, tá percebendo? E isso é verdade porque se você olhar, a expressão é x mais 2. Isso é uma equação de primeiro grau, uma equação ax mais b. Evidentemente que o número que está na frente do x, que não aparece, só pode ser o 1, que é elemento neutro do produto. Então, se você comparar, o a vale mais 1, ok? E lembra do que eu coloquei antes? Quando o a é maior que 0, ou seja, é positivo, a reta tem que ficar inclinada para cima. Foi o que aconteceu, ok? Importante comentar. Foi um comentário que até antes eu acabei deixando passar. O a que aparece aqui na expressão nada mais é, vamos anotar ele aqui, ó, o a nada mais é do que o coeficiente angular da reta. Ele mede a inclinação que essa reta possui, ok? E o sinal dele define essa inclinação. Vai ser para cima ou para baixo. E o b, que é o outro elemento aqui da expressão, tá aqui, ó, o b, ele é o coeficiente linear. Ele define a posição da reta sobre o eixo. Então, se há um deslocamento da reta de um valor de b para o outro. Maravilha? Então tá aí, pessoal. Está respondido, né? A equação, ela está definida em termos de gráfico cartesiano. E, falta um detalhe. Pede-se para apontar a raiz dessa expressão. Ora, eu comentei lá no início que a raiz, ela sempre é onde y é igual a 0. E se vocês olharem, o y ele é igual a 0 exatamente neste ponto. Ó. Aqui, quando x é menos 2, o y é igual a 0. Então, x igual a menos 2 vai ser a raiz dessa equação. Se você observar aqui em cima, isso está bem claro aqui, né? Ó. Quando x é o primeiro ponto aqui, ó. Quando x é menos 2, o y deu 0, ok? Então, menos 2 é a raiz. Uma outra prova real disso. Se nós pegarmos a expressão geral que foi dada, y igual a x mais 2, a raiz é achar o x quando o y é 0. Então, se o y é 0, olha só, o x vai ser 0 menos 2, não é isso? Eu estou isolando o x, jogo o 2 para o outro lado, troca de sinal. Então, o x dá menos 2. É isso aí. É o que nós já tínhamos observado, apenas olhando o ponto em que a reta toca o eixo x lá no gráfico. Esse ponto é a raiz. Está provado por cálculo que isso é verdade. Maravilha? Vamos adiante, então? Pessoal, só antes da gente seguir, não esqueça, dá aquela curtida legal para valorizar o nosso trabalho. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se. Compartilhe para fazer esse trabalho chegar a mais pessoas. Acione o sininho das notificações. Toda segunda e quinta-feira tem vídeo novo no canal. Maravilha? Vamos para o segundo exercício? Acompanhe comigo. Dada a equação y igual a menos 2x mais 1, construa o gráfico cartesiano da equação e aponte a sua raiz. Exercício parecido com o anterior, mas aqui tem um componente diferente e por isso que eu fiz questão de colocar esse exercício. Então acompanhe comigo. Vocês já viram no exercício anterior, para construir o gráfico nós estamos optando
em 5 valores para o x, ok? X igual a menos 2, x igual a menos 1, x igual a 0, x igual a mais 1 e x igual a mais 2. E a gente vai achar o respectivo y para definir os pares ordenados e montar o gráfico. Então acompanhe comigo. Quando x é menos 2, eu pego a minha expressão lá em cima, y igual a menos 2 multiplica pelo x, cuidado com o sinal, né? O x também está sendo usado como menos 2, mais 1. Ou seja, eu estou pegando a minha expressão aqui em cima, que é uma equação de primeiro grau, y igual a x mais b, perfeito? E estou substituindo o valor de x. Então, o primeiro par ordenado que nós obtivemos foi o seguinte. Vamos só terminar aqui. O y vai ser igual. Menos 2 vezes menos 2, claro que você vai fazer o produto primeiro, né? Mas dá mais 4 mais 1, mais 5. Então, quando x é menos 2, o y dá mais 5, ok? Vamos para o segundo ponto. Quando x é menos 1, substituindo, o y vai ser, pegando a equação, menos 2 vezes menos 1, cuidado com o sinal, mais 1. Então, o y será, novamente, faz o produto primeiro. Menos 2 vezes menos 1, mais 2. Mais 2 mais 1 dá mais 3. Então, olha só, o segundo par ordenado, quando x é menos 1, o y dá mais 3. Tranquilo? Vamos para o terceiro. Quando x igual a 0, substituindo, vai ficar menos 2 vezes 0, mais 1. Portanto, o meu y será, faz o produto primeiro, menos 2 vezes 0 dá 0, 0 mais 1 dá 1. Então, terceiro par ordenado, quando x é 0, o y é mais 1. Maravilha? Vamos para o quarto ponto, quando x é mais 1. Então, o y será menos 2 vezes mais 1, mais 1. Portanto, o meu y será, como sempre, faz o produto primeiro, menos 2 vezes 1 dá menos 2, mais 1 dá menos 1, ok? Então, quando x é mais 1, o meu y vai dar menos 1. E, finalmente, quando x é mais 2, o meu y será menos 2 vezes mais 2, mais 1. Faz o produto primeiro, menos 2 vezes 2 dá menos 4, mais 1 dá menos 3. Então, quando x é 2, o y dá menos 3. Tranquilo até aí? Bom, pessoal, definidos os pares ordenados, vamos para o gráfico e vamos localizar os pontos no gráfico. Então, vamos aqui, ó, primeiro ponto. Acompanhe comigo. O primeiro ponto é o par ordenado menos 2 e 5. Então, quando x é menos 2, x é eixo horizontal, menos 2 está aqui. O y vai dar mais 5. Y está aqui, mais 5 vai cair aqui em cima, ó. Mais 5, ok? Então, vamos fazer a regrinha do paralelogramo, não é isso? E vamos achar o primeiro ponto. Está aqui o primeiro ponto, ok? Segundo par ordenado, quando x é menos 1, y é 3. Então, menos 1 para x está aqui, 3 para y está aqui, mais 3, não é isso? Vamos fazer a regra do paralelogramo novamente. Se eu traçar a regra do paralelogramo, eu vou ter aqui o ponto. Beleza? Terceiro, quando x é 0, y é 1. Então, x0 cai bem aqui no centro, né? O y dá mais 1. Mais 1 para y é aqui. Portanto, quando um é 0, o ponto cai sobre o outro. Então, aqui está o ponto, não é isso? Aqui está o ponto. Vamos para o quarto ponto. Quando x é 1, 1 positivo está aqui, o y é menos 1. Menos 1 para o y é aqui embaixo. Então, juntando a regra do paralelogramo, né, nós temos esse ponto aqui. Ok? E, finalmente, quando x é 2, x igual a 2 aqui, o y é menos 3. Menos 3 para o y é aqui. Faz a regra do paralelogramo novamente e o ponto vai ser aqui. Ok? Muito bem. Agora, o que a gente faz? A gente vai unir os pontos para obter o resultado. É aquela história, a mão sempre é mais difícil, né? Mas vamos tentar. Aqui, ó, você vai obter a reta. A minha reta nem de longe está tão reta, né? Mas essa é a ideia, ok? Então, ali você obtém a reta.
Percebam, pessoal, que olha aqui, ó, esta reta aqui agora, ela tem uma inclinação para baixo, ok? Por que será? Lembram? Quando A é positivo, ela é crescente. E quando o A é negativo, ou seja, menor que zero, ela é decrescente. Ora, se a minha reta deu inclinada para baixo, eu estou caindo neste caso aqui. O meu A tem que ser negativo, ok? Se você olhar a expressão que foi dada, menos 2x mais 1, sabendo que evidentemente este aqui é o A coisa bateu, não bateu? O A é menos 2, ou seja, o A é negativo. Se ele é negativo, a reta tem que ter inclinação para baixo. Maravilha? Percebeu? Finalmente, pede para apontar a raiz. Pessoal, observe que pelo gráfico, eu já havia comentado isso com vocês, a raiz é o ponto em que a reta toca o eixo X, ok? O meu gráfico ele está feito à mão, então eu não tenho uma precisão absoluta, mas na realidade é mais ou menos aqui, ó. E a olho nu, eu não consigo enxergar com clareza quanto que é esse ponto. Claro que se fosse a reta bem construída, tudo certinho, de repente você teria uma noção mais clara. Mas mesmo assim, ter a noção não é ter a certeza. Então, nesse caso, como é que eu faço para achar a raiz se ali na observação a olho, no gráfico, eu não consigo enxergar isso? Ora, é só você lembrar que a raiz é o valor de x quando y é igual a zero. Então, basta você pegar na equação geral que o exercício deu, ou seja, na equação y igual a menos 2x mais 1, e substituir no lugar do y o valor zero, ok? Você vai achar o valor de x, e esse valor de x vai ser o valor da raiz. Vamos calcular então? Para isolar o x, eu jogo esse 2x para o outro lado, vai ficar 0 mais 2x, troca de sinal, né? Igual a 1. Então, 2x é igual a 1, isolo o x, o 2 passa para o outro lado dividindo, como vocês costumam dizer, né? Então, x igual a meio. Este é o valor da raiz. O gráfico, se bem feito, você ia perceber que ele ficaria bem no meio do intervalo entre 0 e 1, ou seja, meio. Para não ter dúvida, está aqui o cálculo que comprova que isso é verdade. Maravilha? Percebeu? Então, mesmo que você não consiga enxergar o valor diretamente no gráfico, aplicando a equação substituindo por y igual a zero, você vai achar essa raiz que é o x. Repetindo, o que é a raiz? É o valor de x para o qual o y é igual a zero. Simples assim. Ok? Muito bem. Estamos chegando quase ao final da nossa aula, mas tem mais um exercício, esse é bem importante, fica aí até o final, você vai gostar desse modelo aí, tá bem desafiador, bem interessante. Vamos lá? Olha só, qual é a diferença desse exercício? No mesmo exercício, eu estou dando duas equações, perceba aqui, ó, eu tenho a equação y igual a x, essa é uma equação de primeiro grau, e eu tenho uma segunda equação, também nitidamente de primeiro grau, né? X tem expoente 1, essa expressão é y igual a x mais 1. Eu peço para construir o gráfico cartesiano de cada equação e determinar os coeficientes angular e linear. Então, olha só, isso é bem interessante. Pessoal, os dois gráficos, as duas retas, nitidamente vão ser retas, né? Porque são duas equações de primeiro grau, nós vamos construir num único par cartesiano. Nesse par que eu coloquei aí na expressão, ok? Então tem que tomar cuidado para não se confundir. Vamos lá, vamos pegar a primeira expressão, y igual a x. Lembram? O que a gente faz? A gente atribui 5 pontos para ficar o gráfico bem claro, que é o x menos 2 até o x mais 2. Calculo o y, acho os pares ordenados e joga lá. Então vamos começar pela primeira expressão, que é y igual a x. Então eu vou pegar x igual a menos 2, x igual a menos 1, x igual a 0, x igual a 1 e x igual a 2. E vou ver qual é o valor do y para cada um desses para achar o par ordenado. Então vamos substituir. Como a expressão é y igual a x, então os valores são iguais. Quando x é menos 2, o y será menos 2. Ó, primeiro par ordenado, menos 2, menos 2.
Tranquilo? Quando x é menos 1, o y também será menos 1, porque essa expressão é y igual a x. Então, eu tenho segundo par ordenado, menos 1, menos 1. Terceiro par ordenado, quando x é 0, o y também será 0, y igual a x. Então, o terceiro par ordenado é 0, 0. Quarto par ordenado, quando x é 1, o y também será 1, porque eles são iguais. Então, vou ter o par ordenado 1 e 1. E o quinto par ordenado, quando x igual a 2, o y também será 2, ou seja, eu vou ter o par ordenado 2, 2. Tranquilo? Agora a gente pode ir lá e construir o gráfico. Então acompanhe comigo. Vamos lá. Primeiro par ordenado. Quando x é menos 2, está aqui, né? O y será menos 2, está aqui. Então, se eu usar a regrinha do paralelogramo, eu vou ter o primeiro ponto que vai ser aqui. Maravilha? Segundo, quando x é menos 1, x menos 1 está aqui, o y também será menos 1. Então, eu traço as linhas do paralelogramo e aqui eu tenho o segundo ponto. Terceiro ponto, tanto x quanto y são 0. Então, concorda comigo que vai cair bem aqui em cima, ó. X igual a 0, y igual a 0, ok? O quarto ponto, quando x igual a mais 1, ó, mais 1 é aqui, o y também será mais 1. Então, se eu for usar a regra do paralelograma, aqui está o meu quarto ponto. E o quinto ponto, quando x é igual a 2, x igual a 2 aqui, o y também será 2, positivo, né? Então, faço a regrinha do paralelogramo e eu tenho o quinto ponto aqui. Maravilha? Agora, vamos juntar os pontos. Novamente, feito à mão fica um pouco mais difícil, né? Mas vamos lá. Na realidade, se você observar aqui, ó, você vai obter uma reta. E veja que essa reta está inclinada para cima. Por quê? Porque na expressão y igual a x mais b, nitidamente aqui você tem y igual a 1x mais 0. Pessoal, olha aqui, ó, esse aqui é o valor do A. Então, o A vale 1. E esse aqui é o valor do B. O B vale 0. 1x mais 0 não é a mesma coisa que x? Estão percebendo? Então, eu já percebi que o A valia 1 e que o B valia 0. O que eu quero explorar nisso? Se o A vale 1, aqui, ó, o A é positivo, ele é maior que 0. Então, a reta tem que ser inclinada para cima. É o que apareceu aí. Maravilha? Muito bem, vamos agora fazer a mesma construção gráfica para a segunda expressão. Y igual a x mais 1. Mesma coisa, vamos atribuir os 5 pontos. Então, x igual a menos 2, x igual a menos 1, x igual a 0, x igual a mais 1 e x igual a mais 2 e vamos achar o y. Então, vamos lá? Para o primeiro caso, o y vai ser menos 2 mais 1. Está aqui, né? No lugar do x, você vai substituir o valor menos 2. Portanto, o y vai dar menos 2 mais 1 dá menos 1. E eu tenho o primeiro par ordenado, vamos colocar ele aqui, ó. Quando x é menos 2, o y dá menos 1. Achei o primeiro par ordenado. Maravilha? Vamos em frente? Quando x é menos 1, então o y, substituindo lá em cima, vai ser menos 1 mais 1. Então, o meu y vai dar 0. Ou seja, quando x é menos 1, o y é 0. Segundo par ordenado definido. Vamos para o terceiro, x igual a 0. Então, vai ficar y igual a 0 mais 1. Substituir o x lá em cima, lá. Então, o y vai dar mais 1. Então, o par ordenado, quando x é 0, o y é mais 1. Ok? Quarto par ordenado, quando x igual a 1. Então, eu vou ter y igual a 1 mais 1. Ou seja, o meu y vai ser igual a 2. Então, quarto par ordenado, quando x igual a 1, y igual a 2. E, finalmente, o quinto par ordenado, quando x é 2, substituo, vai ficar 2 mais 1, o meu y é 3. Então, o par ordenado, quando x é 2, y é 3. Maravilha? Agora, nós vamos pegar e jogar esses pontos lá no gráfico. Então, acompanhe comigo. Cuidado para não se confundir, porque nós já temos um gráfico montado aí, né? Olha só, primeiro par, x menos 2, está aqui.
y menos 1. Então, quando x é menos 2, y é menos 1. Está aqui, vai ser este ponto. Maravilha? Segundo par ordenado, quando x é menos 1, está aqui, o y será 0. Então, vai cair em cima do próprio ponto, ok? Aqui, ó. Feito? Terceiro, quando x é 0, o y é 1. Então, quando x é 0 e y é 1, então vai cair bem aqui, ó. Lembram sempre que um é 0, o ponto cai em cima do outro. Quarto, quando x é 1, x a 1 é igual aqui, né? O y dá 2 aqui. Então, se eu uso a regra do paralelogramo, né? 1 até 2, o ponto vai cair aqui. Fechou? E, finalmente, quando x é 2, o y é 3. Então, x2 aqui, y3 aqui. Vou reunir esses pontos, está aqui. E agora eu vou juntar os pontos, meio à mão, mas vai mais ou menos dar isso aqui, não é isso? Claro que eu não consigo ter a precisão porque é manualmente, mas essa é a reta. E veja que deu uma reta também inclinada para cima. Por quê? Porque se você olhar na expressão y igual a x mais 1, nitidamente você tem o a igual a 1, o cara que está na frente do x aí não vale 1, e o b, que é o termo independente, também vale 1. Ó, o a deu 1, deu positivo novamente, por isso inclinada para cima. Aliás, pessoal, aqui cabe um parênteses, 2 pontos. Primeiro, o a, lembra que é o coeficiente angular, ele mede a inclinação da reta. Observem que tanto na primeira expressão quanto na segunda expressão, o meu a deu igual a 1. Olha aqui, ó. Aqui deu 1 e aqui deu 1. O que é que isso significa? Que as duas retas têm exatamente a mesma inclinação. O gráfico bem feito, o meu, não, repito, não ficou tão bem feito porque foi feito à mão, mas o gráfico bem feito, as duas retas vão ficar exatamente paralelas. As duas têm a mesma inclinação. Por quê? Porque o coeficiente angular é o mesmo. O a vale 1 tanto para a primeira expressão quanto para a segunda. E, aliás, com isso a gente já respondeu a outra parte do questionamento. Qual é o coeficiente angular? Tanto para A quanto para B, o coeficiente angular vale 1. E o coeficiente linear é o valor do B. Veja que para a primeira expressão o B deu 0 e para a segunda expressão o B deu 1. Pessoal, é por isso que as retas estão deslocadas, porque o B dá a noção de posição de lateralidade dessas retas. Perceberam? Então, como um B é 0 e o outro B é 1, há essa diferença de posição, é por isso que uma reta não está exatamente em cima da outra, porque há diferença no coeficiente linear. Maravilha, gente? Então tá aí. Tá aí a resolução do exercício. Se acaso você ficou com alguma dúvida, retoma, refaça novamente o exercício, com cuidado, que você vai chegar lá. Só para lembrar mais uma vez, lá na descrição deste vídeo eu coloquei os links de aulas anteriores sobre equações de primeiro grau e segundo grau. Se ainda você tem alguma dúvida sobre aquilo, volte lá, refaça e está finalizada esta aula. Próxima aula, a gente irá trabalhar as equações de segundo grau em termos de gráfico cartesiano. Você não pode perder. Então, valeu por ter ficado conosco até o final. Um grande abraço. Fique bem.